Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Salmo 65. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no sentido daquilo que está expresso no Salmo, a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e versículos 26 ao 40, mostra exatamente a consequência daqueles que vivem no espírito do ressuscitado. Aclamar a Deus com as vidas e vidas transformadas. E na primeira leitura de hoje, onde menciona que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. E é exatamente isso. Viver no espírito do ressuscitado é levantar-se e ir. E quantas vezes em nossas vidas nós temos a necessidade de nos levantar e tomar rumo na nossa caminhada. E na caminhada de Filipe ele encontra um eunuco etíope, oficial da rainha Candace, que lia Isaías 53. Filipe então o evangeliza explicando que o texto se refere a Jesus Cristo como servo sofredor. O eunuco pede o batismo e ao recebê-lo segue seu caminho cheio de alegria, enquanto Filipe é arrebatado pelo Espírito. E vejamos, ao mencionar aqui Isaías 53, aponta para a compreensão cristã do Messias que salva pela cruz. Santo Irineu de Leão via nesse texto a demonstração de que Cristo realiza todas as profecias. O servo é o Cristo encarnado que redime também os gentios. Santo Agostinho disse que o etíope representa a alma que deseja Deus e é iluminada pela Escritura quando lida à luz de Cristo. E temos aqui uma lógica da missão e da graça. Filipe não busca o etíope por conta própria, mas é conduzido pelo anjo. Há uma teologia da iniciativa divina na evangelização. O teólogo Jean Danliot, no livro A Teologia do Evangelho, mostra que esse texto é um símbolo da expansão da graça a todos, especialmente aos que estavam à margem do culto judaico. O eunuco é estrangeiro, castrado, provavelmente impuro segundo a lei, conforme está em Deuteronômio 23, versículo 2, e ainda assim é acolhido pelo Evangelho sem reservas. O teólogo Henri de Lubac via também nisso o sinal da igreja como sacramento da unidade do gênero humano, e esse episódio mostra essa vocação de unir todos sem barreiras étnicas, sociais ou rituais. E aqui a pessoa do eunuco está lendo e buscando compreender. Ele pode ser considerado como a imagem da alma filosófica que procura sentido. São Justino Marte, filósofo convertido, dizia que o logos semeado está presente em todo ser humano. O eunuco com sede da verdade representa esse logos. E São Tomás de Aquino diz que a razão abre caminho para a fé. O entendimento da Escritura só se completa na luz da revelação em Cristo. E há um desejo aqui de uma resposta livre, uma resposta que busca a graça. O texto até menciona que o caminho de Filipe é no deserto. É um símbolo de um caminho interior. E o Espírito conduz o encontro. É o Espírito que explica, converte, batiza, envia. E é isso que nós precisamos em nossas vidas. Não os nossos pensamentos, as falsas imagens que elaboramos acerca das coisas, mas aquilo que verdadeiramente Deus nos ilumina. E nessa iluminação,
que possamos entender o que de fato são essas coisas. E no Evangelho de hoje, em João capítulo 6, versículos 44 a 51, é um dos pontos altos do discurso do Pão da Vida, onde Jesus se revela como o alimento verdadeiro que desceu do céu. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. E é interessante que esse texto traz imagens muito significativas. E se nós pegarmos o sentido da palavra imagem do latim, imago, imaginis, que significa representação, uma aparência relacionada ao verbo imitar e quer dizer imitar. A imagem, então, representa algo para nos apontar uma realidade que é invisível, mas nos dá um sentido para o visível. O ser humano é criado à imagem, imago e semelhança de Deus. E nesse sentido, aquilo que nos aponta nesses sinais, nessas imagens, para buscarmos a nossa essência, que é Deus. E temos também a dimensão do símbolo. A palavra símbolo vem do grego symbolon, que significa sinal de reconhecimento, aquilo que une duas partes. O símbolo não é mera metáfora, mas participa da realidade que representa. E nesse sentido, Jesus, ao utilizar da figura do pão, nos aponta para uma realidade de alimento, que precisamos nos alimentar verdadeiramente de Deus. Nos alimentarmos dele, pois ele é caminho, verdade e vida. E Jesus, ao dizer que o Pai o atrai, aqueles que vão a Jesus, toca no problema filosófico da liberdade humana e da ação divina. O filósofo Jacques Maritain diz que a liberdade verdadeira se realiza na verdade e no bem. Assim, ser atraído por Deus é ser plenamente livre. Um outro ainda religioso, Etienne Gilson, enfatiza que o ser humano é inclinado ao absoluto. E essa inclinação é cumprida no encontro com o Verbo encarnado. E o Verbo encarnado é o pão da vida, aquele que verdadeiramente nos alimenta. E no sentido do pão da vida que verdadeiramente nos alimenta, nós temos a Eucaristia. E Santa Teresa de Jesus afirma que é o alimento que sustenta a alma em sua jornada. E São João da Cruz fala do pão escondido que alimenta a alma no silêncio e no amor. Novamente, tudo isso para alimentar os nossos sentidos, para alimentar o nosso corpo. E tendo em mente o nosso corpo bem nutrido, certamente os sentidos serão afetados. E os sentidos sendo afetados nos dá a dimensão do ser humano por completo. E que sejamos atingidos pela graça de Deus de forma completa. E não simplesmente em uma ilusão, em uma fantasia, em uma ideologia. Fé não se trata disso. Fé se trata daquilo que nós somos por completo. Aquilo que verdadeiramente move as nossas almas e nossas vidas. E que assim possamos nos alimentar do pão da vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.